João Villanova Galhardo, ex-presidente do IAB de Santa Catarina e fundador do então núcleo da Palhoça e hoje o núcleo da Grande Florianópolis. O encontro de hoje foi um marco referencial para a própria história da arquitetura de Palhoça. E por quê? Nunca os arquitetos tiveram a oportunidade de discutir, como inclusive está acontecendo nesse momento, sobre o ciclo que comporta o eixo de mobilidade norte-sul, que está com padrões atrasados de muito tempo, que é o famoso anel viário, mas que agora teve um arranque, vamos colocar assim, de uma forma muito pontual, resolvendo questões muito graves para a nossa população e, evidentemente, para todo o trânsito do Brasil inteiro no eixo norte-sul. O nosso presidente da Associação Catarinense dos Arquitetos, Dr. Roberto Oliveira, que é engenheiro civil, é palhocense e um amigo nosso da casa. O Dr. Roberto, ele foi muito preciso nas informações de como as coisas estão acontecendo. Uma crítica contundente foi feita, mas mostrando também como está sendo solucionados os pontos de conflito em todo esse processo. E depois, na discussão específica sobre o município, sobre a nossa região, foi enfocado a situação do transporte marítimo, que já vem de um processo latente, mas nunca com precisão discutido como foi feito e apresentado ontem e hoje voltaremos a discutir, que são os pontos de passagem em todos os eixos a partir do continente com a ilha. Foram glosados 5 pontos, onde a Palhoça faz parte de um desses elementos de partida. Essa discussão que está acontecendo, ela faz com que nós, palhocenses, profissionais que trabalham em Palhoça, comecem a refletir sobre o futuro da nossa cidade com essas intervenções. E permite aos arquitetos pensarem o formato de passagem no transporte marítimo, o ponto de paisagem, o meio de mobilidade, o processo de retransmissão do funcionamento social, da sua suficiência, é algo que vai marcar o município de Palhoça e, enfim, todos os pontos de partida para Florianópolis por esse eixo marítimo, verificando inclusive a questão do próprio oceano, a navegabilidade, os pontos de dificuldades da massa que envolve o oceano nesses pontos. Então, foi fundamental, está sendo fundamental na regionalização da discussão, no trabalho, em especial, do arquiteto paisagista para operar os escritórios aqui, em especial, da nossa cidade de Palhoça, Biguaçu, o governador Celso Ramos, que irão ter que pensar o formato, junto com os colegas de Florianópolis, para essa solução. Então, está sendo muito importante esse encontro, por esse aspecto. E o consagrado, são 2 consagrados, arquitetos internacionais. O Dr. Mário Figueroa, que fez uma abordagem fantástica, também sobre o mesmo tema, mas envolvendo países como a Dinamarca e como a Holanda, e como o próprio Estados Unidos e aqui em Paraty, de como isso realmente funciona. Então, a experiência internacional repassada para os pontos
em que poderão ocorrer as intervenções dentro do município de Palhoça, nesse eixo marítimo, passa a ser de um entendimento público importantíssimo. E foi aqui que nós também conseguimos, nesse encontro, reforçar os vínculos com a nossa subseção da Ordem dos Advogados, na 29ª subseção, que deve ser parceira nessa luta, junto com a própria Câmara de Vereadores, que aqui esteve presente, trabalhando conosco e começando a pensar o futuro da cidade. E é o que nós queremos, um futuro promissor, resolvendo esses nós que são cancerígenos para o progresso do município de Palhoça e de toda a região. Então, o Mário Figueroa, que é um arquiteto chileno, mas está há tanto tempo no Brasil, nos deu uma aula fantástica sobre esse tema, mostrando o lado internacional. E, por fim, o Dietmar Stark é emoção, é a pura emoção. O Dietmar, que vocês deverão escutar agora na entrevista, ele faz o referencial todo do jeito dele, como é a arquitetura fantástica. E ele sempre reprisa uma coisa e disse para nós, e esse é um ensinamento para a ressignificação, para olhar de novo, depois da pandemia, como que nós devemos fazer determinadas tratativas. O Dietmar mostrou o caminho da resiliência, o caminho da paciência, mas o caminho nós como arquitetos da arte. Porque, sobretudo, nós temos o processo de conhecimento da estética. E assim, quando a ética se tornar estética, o mundo realmente vai ser diferente. Parafraseando um grande mestre. E o Dietmar nos conduziu para esse raciocínio de emoções, para esse raciocínio belo, de pensar intimamente a arquitetura como um todo. Então, um grande evento, um grande referencial, um número muito bom, nós estamos com quase 40 pessoas participando, e para um sábado, para uma sexta-feira de noite, um sábado fantástico. Então, sabe, parabéns o IAB, está de parabéns o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina pelo progresso e por aquilo que obteve hoje.